Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. O período das festas de fim de ano está chegando e, com ele, uma preocupação para o bolso dos consumidores. O aumento do preço da carne está mexendo com o mercado nas grandes cidades. Os açougues já começam a ter dificuldade de comprar carne dos frigoríficos na mesma quantidade que compravam e os estoques, então, estão baixos. Dados do Diese apontam que o preço da carne bovina apresentou uma alta em 17 capitais brasileiras no mês de novembro. O maior aumento foi em Vitória, no Espírito Santo, onde chegou a 19,37%. Com esse cenário, a pergunta que muita gente está se fazendo é: vai baixar o preço da carne? Eu vou tentar descobrir essa resposta aqui no 15 Minutos, conversando com a Cristina Cessiucchi, repórter aqui da Gazeta do Povo, que assina matéria exatamente sobre esse tema. Cristina, alguma coisa indica que o preço da carne vá mesmo baixar nessas próximas semanas ou não? Não, Márcio. Não é uma boa notícia, então? Não é uma boa notícia. O pessoal vai ter que apostar no frango para os churrascos. Do fim de ano, né? Porque a previsão é de que o preço continue nos mesmos patamares de hoje, deve andar de lado ainda agora em dezembro e também em janeiro, conforme analistas de mercado aí indicaram para a gente. Isso porque não tem previsão para que se altere aí a questão de produção e demanda, muito porque, apesar de a memória às vezes não ajudar nisso, vale lembrar que todo final de ano o preço da carne costuma realmente aumentar por causa do período de entre-safra do boi, como é chamado, por causa da seca que acontece aí no período do segundo semestre, que causa escassez nos pastos e, consequentemente, faz com que a demanda da carne diminua. Então, às vezes a gente não lembra muito disso, mas o preço já costuma, de fato, subir. O que surpreendeu nesse momento foi o tamanho desse aumento que aconteceu, de acordo com o próprio IBGE. Esse valor subiu aí 8% no mês de novembro, é o valor mais alto, a maior alta que aconteceu desde 2010. O pessoal já não está comendo carne, está tendo que fazer churrasco de ovo. E as origens, então, desse aumento que nesse ano foi maior do que nos outros finais de ano, quando já cresce o preço, como você falou, hein? Então, a grande questão é que, atrelado a esse aumento normal que a gente já tem do preço por causa de questões internas, a gente tem uma situação relacionada ao mercado externo de exportação. A gente teve um aumento considerável nas exportações de carne in natura, principalmente carne bovina brasileira, principalmente para a China, para o mercado chinês, em decorrência de uma questão muito séria que está acontecendo na Ásia, que é a epidemia de peste suína africana. De acordo com a FAO, que é a Fundação Relacionada à Alimentação da Organização das Nações Unidas, a gente teve mais de 7,5 milhões de animais abatidos nos países asiáticos por causa justamente dessa doença, 1 milhão deles só na China. Então, está causando uma necessidade de outro tipo de proteína para atender o mercado chinês, o mercado consumidor, que é gigantesco. 1,5 bilhão de pessoas precisa de muita carne para atender. Então, 1/3 da carne que está sendo exportada pelo Brasil vai justamente para lá. Esses valores já são recorde. O número de exportações brasileiras de carne in natura para esse ano agora, entre janeiro e novembro, já é maior do que todo o ano passado. Então, a gente continua vivenciando aí essa necessidade de demanda. Então, o mercado brasileiro, o setor agropecuário brasileiro está acatando, esses pedidos, se valendo dessa oportunidade também para faturar, mas faz com que a gente fique com menos carne no mercado interno e faz com que os preços também tenham subido ainda mais para a gente. Do que já acontece normalmente, né? O pessoal está reclamando do preço da carne, com razão, subiu, tá? A nossa andança pelo mundo, tá? O mundo começou a comprar mais da gente, está faltando, começa a vender mais, tem menos para botar na prateleira, infelizmente isso acontece. Mas conversei hoje com a ministra Tereza Cristina, ela acha que daqui a 3, 4 meses volta à normalidade. Por quê? O produtor, o pecuarista, está buscando meios de aumentar a sua produtividade para atender a demanda externa e interna. Eu não posso agora querer tabelar o preço da carne, congelar. Não posso fazer isso aí, não vou fazer. A nossa política é de mercado aberto.
logicamente, os produtores rurais, né, os pecuaristas estão gostando do que está acontecendo. E você conversou com analistas aí para fazer a reportagem, então eles dizem que não há nenhuma sinalização, pelo menos por enquanto, desse preço diminuir para o consumidor, é isso, né? Exatamente. Vale dizer que quando a gente está falando nessas altas, tem 2 pontos aí a se tratar. Os primeiros dados que a gente mencionou têm relação ao valor no varejo, que é o preço pago pelo consumidor. Mas também essa alta que a gente trata quando fala da exportação tem relação com o valor no atacado, ou seja, com a carne, com o valor que é pago pela carne ao produtor. Esse valor também está com uma alta impressionante, viu, Márcio? A gente está tendo uma elevação desde agosto. Setembro até novembro teve uma alta de quase 50% no valor pago pela arroba e a previsão é de que isso se mantenha ou talvez tenha até leves recuos, como a gente está começando a ver agora no mês de dezembro. Mas essa baixa, segundo os próprios analistas, tem relação com uma questão do próprio mercado, que está começando a se acostumar com essa situação. Então, a gente teve valores mais baratos sendo pagos agora, mais baixos sendo pagos agora, porque a indústria também não comprou tanto, porque não está conseguindo vender. Então, por isso, o produtor recebeu menos, o que não quer dizer que os valores vão chegar até o bolso do consumidor. A expectativa é de que, pelo menos para os próximos meses, pelo menos para os próximos 4 meses, os valores continuem assim. E o agronegócio já mencionou que acredita também que os valores da carne estavam represados, então talvez ele não volte a cair esse preço, porque a gente estava acostumado em épocas anteriores, aqui agora de 2019. Ou seja, tudo leva a crer que o final do ano vai ser mesmo do frango e de outros tipos de carnes. A carne bovina, pelo menos, o preço vai continuar alto. A opção vai ter que ser mesmo por outros tipos de proteína, porque pagar pelo filé vai ficar complicado. Pois é. Cristina Cessiuk, repórter aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, Cris. Até a próxima. Obrigada, Márcio. O Brasil tem dívidas internacionais que, se não forem pagas, podem custar bem mais do que um simples mal-estar diplomático. Por isso, o Planalto está tentando aí conseguir no Congresso a liberação de verbas. Se existisse, assim, um CEPROC para países, o Brasil estaria com o risco de ficar com o nome sujo por causa de uma dívida com organismos internacionais, entre eles a ONU. Até por isso, o Ministério da Economia está pedindo ao Congresso a liberação de mais de R$1 bilhão ainda em 2019 para quitar esses compromissos. Pois é. Bom, para entender melhor esse assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o Leonardo Desideri, ele que é repórter da editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, vai nos ajudar a entender um pouco dessa dívida. Ô Leonardo, no caso da ONU, qual é a origem dessa dívida que o Brasil tem, então, com a Organização das Nações Unidas, hein? Bom, a ONU ela é como qualquer órgão público, né? Ela é, na verdade, o maior órgão público do mundo, né? É uma estrutura cara, com muitos funcionários, são funcionários bem pagos, então ela tem um orçamento regular muito alto. O Brasil ele ficou devendo cerca de $60 milhões do orçamento de 2018, em 2019 estava devendo cerca de $80 milhões, e aí o Brasil também tem uma quantia para pagar das missões de paz. A ONU tem as missões de paz dela, mantém as missões de paz no mundo inteiro, né? E aí os países contribuem com essas missões de paz. E nesse ponto das missões de paz, o Brasil está devendo para a ONU mais de $250 milhões. E a ONU está cobrando essa dívida do Brasil, Leonardo? Sim, a ONU cobra no total $415 milhões do Brasil, né? Tá cobrando isso, mas o Brasil não precisa pagar tudo agora, né? Ele poderia pagar uma parte para não perder o direito de voto, que é o principal medo do governo, né? Então, assim, a ONU poderia aceitar uma quantia que seria cerca de 1/3 desses 415 milhões para poder manter certos direitos do Brasil. E isso que eu ia perguntar, caso ela não seja paga, o que pode acontecer então com o Brasil? O grande risco é essa questão aí da perda do poder de voto, é isso? Exato. É um risco real mesmo do Brasil. O Brasil ele tem direito a voto em várias instâncias da ONU, né? Direitos humanos, meio ambiente, segurança. E aí, se a ONU sancionasse o Brasil por causa do não pagamento da dívida, né?
o Brasil teria algumas limitações, inclusive a perda do direito de voto, né? No Conselho de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, que o Brasil acabou de ser eleito faz 2 meses, o Brasil deixaria de votar e também talvez não tivesse a mesma autoridade nas discussões, né? Porque quando você perde o direito ao voto, a ONU subentende que você não tem direito à participação nos foros, né, em alguns casos. E, claro, o dano à imagem também do país, internacionalmente, esse tipo de coisa, né? Essas poderiam ser as consequências. O atraso não é exclusividade do Brasil. O último levantamento das Nações Unidas dá conta que dos 193 países das Nações Unidas, apenas 134 já pagaram suas contribuições esse ano. Ô Leonardo, e essa dívida do Brasil, especialmente com a ONU, tem preocupado o governo federal? Sim, o Ministério está pedindo ao Congresso a liberação de R$1 bilhão para pagar organismos internacionais em geral, né? A ONU é um desses organismos. No caso da ONU, o Brasil tem um débito de $126 milhões, é o maior débito, mas com outras entidades o Brasil também tem débitos, por exemplo, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, com a Corporação Interamericana de Investimentos, com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Então, tem outras dívidas que o governo está querendo pagar nesse montante aí. Mas, primeiro, o Congresso precisa aprovar, né? O Congresso precisa aprovar a liberação desse valor que o Ministério da Economia está pedindo, né? E é essa a maior preocupação. Se o Congresso vai aprovar, tem que aprovar a tempo, né? Até o fim de 2019, para o Brasil poder pagar essas dívidas, né? Teve uma troca de ofícios do Ministério da Economia com o Ministério das Relações Exteriores, justamente tratando disso, né? Falando da preocupação que o governo tem de perder todo o esforço que ele tem feito em âmbito internacional para se posicionar bem, né? A equipe econômica ela considera que precisa aumentar o orçamento para essas dívidas, né? Porque a secretaria que cuida disso no Ministério da Economia, ela considera os valores para esse tipo de pagamento irrisórios, né? Ela acha que o governo deveria aumentar os valores que se destinam ao pagamento dessas dívidas. Bom, para a gente fechar, você citou que a ONU é um dos organismos, né, para os quais o Brasil deve. No caso de outras instituições, outros organismos, né, quais seriam e também teria consequências tão graves assim para o Brasil se não fizer o pagamento ou menos graves, hein, Leonardo? No caso da ONU, como eu disse, tem o direito de voto, o direito a voto pode ser perdido, né? Então eu acho que seria uma consequência mais grave. Mesmo assim, não é uma coisa tão certa. Às vezes o país negocia e consegue continuar tendo direito a voto, mesmo sem ter pago a dívida. Agora, no caso dos outros organismos, o maior problema seria, por exemplo, poderia sofrer algumas sanções, no caso de instituições financeiras, por exemplo, que eu citei, poderia ter limitações no direito de sacar verbas a que o país tem direito. Mas, assim, mesmo que haja um bloqueio da liberação de verbas, isso não ia afetar tanto o Brasil, porque ele tem superávit nas reservas internacionais. Então, mas claro, é um dinheiro que poderia favorecer algumas obras no Brasil. Então, isso afetaria as linha de crédito que o Brasil tem para poder utilizar em diversos planos, né, em áreas como saneamento, desenvolvimento urbano. Então, por isso também é importante pagar para esses organismos. Vamos ver então se o Brasil vai conseguir esses recursos aí, depende da aprovação do Congresso, como disse o Leonardo. Leonardo Desideri, repórter aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, Leonardo, até a próxima. Obrigado, Márcio, até a próxima. Termina aqui mais um 15 Minutos, nosso podcast gravado direto aqui da redação da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu trechos de reportagens da TV Globo e também da Globo News. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!